Olá, pessoal. Engenharia na TV, novamente. Hoje, com satisfação, nós estamos recebendo o diretor-geral do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC Joinville. Vai ser uma conversa muito prazerosa, porque eu também sou aluno e formando da UDESC. Então, isso, por si só, já é uma satisfação conduzir esse programa. O professor Leandro vai fazer, com ele está fazendo companhia também o nosso presidente do CAJ, Rogério Araújo, que eu peço então que o professor Leandro se apresente, depois o Rogério nos dá as boas-vindas também. Boa tarde, José, boa tarde, Rogério, né? Boa tarde a todos os ouvintes aí, né? Gratificante, né, poder estar aqui participando do programa Engenharia na TV. Agradeço pelo convite, né? Estou no primeiro mês, né, de gestão na UDESC. Sou professor, né, do curso de Engenharia de Produção e Sistemas, e recentemente, agora em abril, né, a gente passou por um processo eleitoral e tivemos êxito no pleito, e estamos sendo conduzidos para nossa segunda gestão à frente do CCT, o Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC Joinville, né? Eu e a minha equipe, né? Eu como diretor-geral, a professora Fabiola Viel como nossa diretora de ensino e graduação, do Departamento de Química, o professor André Leal, né, como nosso diretor de pesquisa e pós-graduação, o professor André do Departamento de Engenharia Elétrica, a professora Eliane, como nossa diretora de extensão, que é do Departamento de Matemática, e o técnico Márcio Metz, né, como nosso diretor de administração, forma toda a equipe principal de diretores. Então a gente está bastante motivado, bastante empolgado para fazer um bom trabalho na frente da nossa desk. Vai os nossos parabéns à equipe toda, nosso desejo de grande sucesso, e realmente temos um carinho todo especial pela instituição. Rogério. Saudações a todos. Estamos aqui para colaborar com o programa, né? Eu sou Rogério Araújo, sou engenheiro químico, estou como presidente do CAJ e, por um acaso, também faço parte do conselho de centro, né, da UDESC, né? O CAJ tem uma cadeira no conselho e eu faço parte desde o ano passado, ocupando essa representação do CAJ no conselho. Então, estou aqui para colaborar também e falar um pouquinho do que a gente tem feito no Conselho e esse relacionamento com a UDESC e até outras universidades também. Obrigado pela presença, Rogério. Você é sempre bem-vindo. E tomara que você comece a pegar gosto pelo programa, porque daí devagarzinho a gente vai criando um time, né, que possa manter o programa ativo por bastante tempo, com várias pessoas envolvidas. Você é sempre uma presença muito agradável. Muito obrigado. Estou disponível. Professor Leandro Svirtes, muito prazer, então. Eu gostaria que, inicialmente, o professor nos falasse um pouco de si mesmo, da sua formação, como ele veio parar em Joinville, e essa relação toda que criou e está criando aqui conosco em Joinville. E depois a gente entra nos detalhes dessa integração da própria universidade com a nossa comunidade. Perfeito. Eu sou graduado em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria, mas nunca atuei como químico na vida, né? Quando terminou a graduação, depois eu fui para Porto Alegre para fazer meu mestrado em Engenharia de Produção, e aí eu comecei a trabalhar na área de engenharia com pessoas. E foi aí que eu me identifiquei e percebi que era aquilo que eu queria para a minha vida, né? Então, comecei a dar aula lá na região metropolitana, trabalhar com consultoria, com empresas, e até que chegou uma hora que, né, casei, né, com a minha esposa, e a gente resolveu sair de Porto Alegre. Porto Alegre estava ficando muito violenta naquela época. A gente foi morar no interior do Rio Grande do Sul e fui trabalhar na indústria, que eu sentia que eu necessitava ter experiência de chão de fábrica para poder se tornar um profissional mais completo, né? E a gente ficou um tempo na Serra Gaúcha, até que a empresa passou por um processo de fusão e ela te levava para uma transferência. Ou entrava naquela demissão que vinha um pacote mais agradável, né, financeiramente, ou você me mudava para morar no Recife ou Rio de Janeiro. E a gente optou pela demissão, e eu e minha esposa viemos aventurar em Santa Catarina, né? Minha esposa é formada em medicina, né? Então ela concursada em Bento Gonçalves, pediu demissão e a gente veio para Santa Catarina para
buscar uma melhor qualidade de vida. E quando a gente veio, logo abriu o concurso para o UDESC Joinville. E eu prontamente fiz o concurso para o curso de Engenharia de Produção e Sistemas, né? E fui aprovado. Eu tenho mestrado, né, como disse, em Engenharia de Produção, então logo a minha área foi Engenharia da Qualidade e Logística, né, mais para a parte empresarial. Então vinha da indústria, bem atuando nessa área, tinha muita experiência e comecei, né, a desenvolver dentro do curso nessa linha. E aí até que surgiu o curso, o departamento ainda era pequeno, né, surgiu a necessidade de alguém assumir a coordenação do curso e acabou vindo para mim. Então em 2007 foi minha primeira experiência administrativa, eu assumi como coordenador do curso de Engenharia de Produção. Em 2009, né, com a mudança do estatuto e do regimento da UDESC, então eu fui eleito daí chefe de departamento da Engenharia de Produção. Permaneci por um ano, até que eu recebi o convite do então diretor-geral da UDESC à época, o professor Dieter Nerman, né, para assumir a direção de administração do CCT. E prontamente aceitei, e fiquei de 2010 a 2012, até que encerrava o mandato da equipe do professor Dieter, e aí eu me candidatei como diretor-geral para o mandato de 2012 a 2016. Então, fui eleito, né, acabou ainda sendo chapa única, né? A gente vinha fazendo um trabalho muito, muito bom, né? Muito positivo à frente da universidade. E fiquei até 2015, metade de 2015, quando eu recebi o convite para compor uma chapa para a reitoria da universidade, junto com o professor Tomasi, em conjunto com toda a nossa equipe, com os nossos apoiadores. Foi entendido que era uma coisa boa para o CCT, para o UDESC Joinville. Aceitei o convite, a gente foi eleito desde 2000. Assumimos a gestão da reitoria em 2016 e fiquei até 2020, quando daí me afastei após término do mandato para cursar meu doutorado. Finalizei ele em abril de 2022. Fiz o doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas, né, pela Unicinos, né, o meu mestrado ele é pela URGS, né, e aí voltei para a sala de aula. Para trabalhar as disciplinas da qualidade, logística, de melhoria de processos. E aí, final de 2022, o professor Antônio Aeronaldo, que era o atual diretor, né, do CCT, então me convidou para assumir a direção de ensino de graduação, que estava tendo uma mudança. Eu aceitei o desafio e fiquei agora até começo de 2025, quando daí eu pedi desligamento e exoneração para poder concorrer novamente à direção de direção geral. E a gente teve êxito no processo agora dia 7 de abril e tomamos posse no dia 30 de abril. Professor, então, é uma carreira constante, uma carreira bem definida. Só para que o nosso público possa entender um pouquinho, quer dizer, o processo eleitoral envolve a pessoa do diretor ou envolve a diretoria toda? Só para a gente entender um pouquinho. O processo eleitoral na UDESC ele envolve só o nome do diretor-geral. Aqui no CCT tem sido um hábito da transparência e divulgar o nome da equipe inteira, de toda a chapa. Mas a comunidade ela só elege o diretor-geral. Ok. Bom, e então você veio a Santa Catarina com a sua esposa na aventura e se deu bem. Sua esposa também está estabelecida aqui. Essa decisão de vir para essa região foi assim totalmente dentro da sua expectativa. Dá um pouquinho para nós essa ideia da sua adaptação. Foi dentro da expectativa. Claro que, na verdade, a gente sempre tem aquela surpresa, né? E acho que o processo, a vida, né, ela vai te amadurecendo. Quando eu saí da indústria do Rio Grande do Sul, ainda jovem, não que agora não seja jovem, né, mas era mais jovem à época, tu achava que estava no auge do conhecimento, né? Era uma doce ilusão, né? Então tu vai aprendendo. A gente fez uma primeira parada em Balneário Camboriú, né, para se colocar. A área de medicina é uma área que tem muita demanda, né? Então minha esposa logo se colocou ali. E só que era final de ano, era uma época difícil de ter vaga na indústria, na área de engenharia. Geralmente as empresas não contratam em dezembro, né? Mas foi bem um período que estava abrindo o concurso para a universidade. Então eu
redirecionei meu foco, que inicialmente era para a indústria, não era para academia, e me inscrevi para o concurso. Naquela época abriu tanto vaga para processo seletivo como para concurso. Acabei fazendo os dois, acabei passando nos dois, e aí surgiu a oportunidade. E começo eu fiquei 2 meses e meio vindo todo dia de Balneário Camboriú para Joinville para dar aula, né? E chegou uma hora que daí a gente tomou a decisão de vir construir a nossa vida em Joinville, né? Então minha esposa também pediu novamente demissão lá da prefeitura de Balneário, veio para cá, logo ela entrou na prefeitura. Hoje ela é médica da prefeitura, concursada, né? Já desde 2007 praticamente. E então estamos com uma vida boa aqui, bem estabelecida, 2 filhos, cachorro, toda uma casa. Então dá para que a gente é praticamente joinvilense hoje. Parabéns. O Rogério tem uma experiência um pouco semelhante, né, Rogério? Semelhante, eu, na verdade, eu também. Eu não sou joinvilense, eu sou natural do Rio de Janeiro e vim também me aventurar. Na verdade, eu vim para uma oportunidade de trabalho, né? Eu sou engenheiro químico, né? E a antiga empresa Lumiere, que fabricava lingerie, elas estavam buscando um engenheiro químico para ser o gerente industrial da fábrica. E aí eu, através de um amigo que trabalhava aqui, amigo distante, mas o cara me indicou, eu acabei recebendo um convite para vir para Joinville. E como eu já conhecia Joinville, porque eu estava, numa época anterior, envolvido numa fábrica nova que ia sair no Rio de Janeiro, e o maquinário era aqui, ia ser comprado aqui na Albrecht, ali de Piraberaba. Sim. Eu acabei vindo aqui Tinturaria? negociar. Era tinturaria, era uma fábrica têxtil. E eu vim negociar as máquinas, tal, conhecer. E eu conheci Joinville e eu falei assim, pô, essa cidade aqui eu moraria, porque eu tinha interesse em sair do Rio, né? E aí quando eu vi esse convite, eu aceitei na hora, porque eu vim conhecer a fábrica era da Lumiere, na época. Era uma fábrica bem estabelecida, bem estruturada, e a oportunidade era bem boa. Eu acabei vindo, e a minha esposa também veio junto. Minha esposa, a gente namorava na época, né? E ela tinha acabado de terminar o mestrado, e chegou aqui e teve logo o concurso para a Univille, que ela foi a primeira coordenadora do curso de Química Industrial da Univille. Olha, Química Industrial, como está encaixando as coisas. Então foi uma coisa que encaixou, assim, né? E aí também eu estando aqui depois, né? Depois eu saí da Lumiere, a Lumiere depois passou por momentos difíceis e acabou terminando suas operações, né? Mas antes disso eu saí e acabei tendo um convite para entrar na parte acadêmica na Escola Técnica Tupi. Essa é a minha história, bem resumidamente, é o meu início. Então, veja, nós temos vocês dois numa área de formação bem semelhante e uma experiência comum, tanto na atividade industrial quanto na atividade acadêmica, né? Exatamente. Vocês conseguem nos dar um pequeno paralelo sobre isso, particularmente no que se refere aos profissionais que têm essas duas experiências? Porque na época que eu era aluno, era muito comum a gente ter aula com professores que tinham larga experiência de prática na indústria, ou mesmo com um profissional liberal, ou mesmo como empresário, né? Uhum. Hoje em dia o professor ele se tornou um profissional em si, né? E é um perfil diferente, Vocês têm essas duas experiências, vocês conseguem rapidamente dar uma opinião de como vocês acham que uma atividade ajuda na outra e como isso pode conviver? Acho que sim, José. Eu vejo assim que hoje o próprio perfil do professor da universidade, ele mudou muito em relação a quando eu entrei. Como tu disse, tinha muito professor que ele veio da indústria ou trabalhava ainda na indústria, mesclava um pouco o ensino com o trabalho na indústria. E quando você passa isso para o aluno, ele tem eu acho que o conhecimento ele é muito rico, porque você está aliando a teoria com a prática, né? O curso de engenharia civil, à época, ele era muito assim, a maioria dos professores ou tinha uma empresa, alguma coisa nesse sentido, estava no mercado. Então, ele era um curso que ele era muito voltado para a prática. Hoje mudou um perfil porque está se olhando muito para pesquisa e para pós-graduação. São cenários diferentes, os dois cenários são extremamente importantes, né? Mas hoje você vê assim, um professor que não tem tanta experiência de chão de fábrica, não teve uma vivência na empresa, mas é um excelente
excelente pesquisador, tem um conhecimento também forte, muito consistente, mas com um outro perfil, né? Então hoje acaba se trabalhando muito a questão da verticalização dentro da academia, que é fazer o mestrado, fazer o doutorado, né? É um cenário diferente do que a gente viveu na época, né? Hoje nós estamos com algumas informações circulando na comunidade a respeito da diminuição de interesse do jovem com as engenharias. Vamos resumir dessa forma. E, claro, existem diagnósticos de todas as ordens, mas vocês têm experiências ricas. Eu tenho uma experiência mais ou menos parecida, porque eu também dei aula inclusive na UDESC, na década de 80 e 90, e também trabalhei em grande empresa, há bastante tempo tenho a minha própria empresa, tenho esse tipo de experiência, e a gente fica sempre surpreso, porque na nossa juventude, fazer engenharia era um plano 1 ou 2 de praticamente todo mundo. Para quem gostava de ciências exatas era engenharia, quem gostava de humanas era medicina, e depois a coisa ia... E sociais era direito, e aí também havia essa ramificação. Hoje em dia isso não está mais tão definido assim, claro, a sociedade como um todo mudou, né? Mas nós sabemos a importância que a engenharia tem no que se refere ao desenvolvimento, fortalecimento e enriquecimento de uma sociedade. Como é que a sua administração, como é que a sua equipe, como é que a UDESC está encarando esse tipo de situação, professor? Vocês têm planos nesse caminho, já entrando agora no que se refere ao plano de gestão? Sim, então é um conjunto de ações e de planejamento para a gente buscar reverter. Acho que um é natural, né, que é o processo pós-pandemia. Então a gente teve durante a pandemia e logo no começo pós, uma diminuição do índice de candidato vaga, e isso não foi só na UDESC, ele é de forma geral, mas caiu muito a procura pela universidade. Eu acho que a gente tem essa informação, professor, que é um fenômeno nacional. Sim, isso é em todos. Então, hoje a gente vê assim, esse último vestibular, principalmente o vestibular de verão, que é o que demanda mais candidatos. Então, ele acabou praticamente todos os cursos fechando as vagas, né? Foram alguns que acabaram não atingindo ali das licenciaturas, né? Mas as engenharias, né, e os cursos de TI, né, na área de informática e computação, eles fecharam 100% das vagas. Então isso é um ponto positivo. A universidade tem investido mais também na divulgação, no marketing, né? A gente tem que tentar mudar um pouco a questão do marketing também, e é uma ação que a universidade está fazendo para atingir o público jovem. O público jovem não está mais, né, o jovem que eu digo assim, o 17, 18, 19 anos que estão na idade de fazer o vestibular. Não é mais o outdoor, a propaganda na TV. O negócio é o YouTube, é podcast, é outra forma de comunicação que é usado por esse jovem. Então, esse é um tipo de ação que a gente está fazendo, é melhorar o processo de divulgação para que a gente possa, né, atingir a todos. Tem um outro processo que ele é importante, eu não tenho o número exato aqui, mas nós estávamos discutindo recentemente. Hoje, diferente da nossa época, antigamente tinha poucos cursos de graduação, poucas instituições de ensino superior e não tinham tantos cursos de graduação. Hoje você tem uma pulverização de instituições que oferecem ensino superior, tanto presencial como EAD. Agora o governo deu uma freada na questão do EAD, mas a oferta ela é muito grande. Então hoje tu tem muito mais vaga do que candidatos disponíveis. Então acaba sendo natural que sobre mais vagas. Antigamente, quem morava no interior tinha que vir para os grandes centros para poder cursar um ensino superior. Hoje tu tem em todos os cantos, né, ou mesmo à distância, a oportunidade, a pessoa pode fazer o ensino superior, às vezes sem sair da casa do pai e da mãe, né? Não é uma necessidade. Então esse também é um outro agente que impõe uma dificuldade. E o que a gente está fazendo dentro da universidade? E logo que o aluno
o acadêmico está ingressando, é trabalhar muito na recepção, no acolhimento dele. Então, a gente tem todo um trabalho que vai desde o momento da matrícula, dele ser bem acolhido, bem atendido, dele ter informações sobre uma série de ações e de espaços que a universidade disponibiliza para ele. Por exemplo, nós temos um sistema de orientação ao estudante, o SOI, que dentro do SOI tem uma série de bolsas que passam. Então, o aluno tem hoje o PROP, que é o Programa de Permanência Estudantil, onde na UDESC, se ele quiser se dedicar somente à universidade para estudar e ele comprova a carência, ele ganha uma bolsa de R$ 1.300 para se dedicar à universidade. Nós temos bolsas de iniciação científica, nós temos bolsas para a área de extensão, para o ensino e bolsa de apoio docente, onde ele ganha uma bolsa de R$ 732 para ele trabalhar 20 horas, né, ou aprendendo, né, ou a parte administrativa, ou a parte do ensino, a parte da extensão. Monitorias, enfim, nos projetos de ensino, de extensão. Então, ele tem formas de ajudar, dele se estudar e também tá recebendo um auxílio. Nós temos dentro do SOI também um serviço de psicologia. Se o aluno tem algum problema, alguma necessidade que ele necessita desabafar, conversar, nós temos profissionais da área de psicologia que estão à disposição, né, para ouvir, seja em consultas individualizadas ou em rodas de conversa coletiva. Nós criamos recentemente, foi um programa que foi criado o ano passado, aqui quando eu estava na direção de ensino, foi um programa pioneiro da UDESC, que é um programa de tutoria acadêmica, que ele é um programa de tutoria que é aos pares, com um grupo de professores e com alunos veteranos. Então, os alunos das primeiras fases, que geralmente ele já vem com déficit, às vezes do ensino médio, e ele chega no ensino superior, acaba, né, sentindo uma mudança de dificuldade, principalmente nas disciplinas de física, matemática, disciplinas mais pesadas, e aí, né, quando começa a ver essa dificuldade, ele acaba querendo desistir. Então, o acolhimento e a tutoria, ela vem justamente para dar esse apoio. Se ele está com alguma dificuldade de conhecimento, técnica, faz o link, faz a ponte com o programa de monitoria que ajuda a tirar dúvidas, que ensina. Se ele tem um problema de socialização, de integração, o próprio acadêmico veterano ou o professor faz a ponte, seja uma socialização com o professor, com um grupo de amigos. Se for problema de psicologia, já leva para o programa de atendimento psicológico. Se for problema financeiro, já leva para esse programa que a gente tem do próprio ou das bolsas. Nós temos auxílio transporte, temos até agora tinha o auxílio digital também, auxílio moradia. Então tem uma série de aspectos, de subsídios que podem ajudar que um aluno permaneça na universidade. A gente identificou na UDESC que 50% da evasão, que é o aluno que larga a faculdade, ela ocorre antes dele integralizar 20% da grade. E, geralmente o 20% quer dizer o primeiro ano e meio. Então ele vem, ele enfrenta a dificuldade, para que eu vou ficar aqui sofrendo, vou buscar uma outra coisa. Então esse carinho, esse acolhimento, ele é importante de você estar logo na entrada. A gente está envolvendo também os departamentos, os chefes de departamento, desde da acolhida, da recepção dos calouros, já converso, já mostro laboratórios, já abrem a porta para que eles possam se sentir, né, bem-vindos e ter esse diálogo, essa comunicação com o chefe, com os professores, tento envolver os professores, porque os professores também participam, né, dessa recepção, para que o aluno ele se sinta mais em casa, né. Professor, eu vou precisar interromper um pouquinho para dar espaço para os nossos apoiadores e Perfeito. Já continuamos em seguida. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade.
Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então à nossa conversa de hoje com o professor Leandro, diretor-geral do Centro de Ciências Tecnológicas do UDESC Joinville, estávamos justamente conversando as características que hoje o próprio ambiente universitário está adotando para se adaptar ao perfil do aluno, ao perfil da própria sociedade, com o sentido de atrair e manter essa comunidade dentro do próprio ambiente. Professor, deixa eu fazer uma pequena provocação. Eu acho isso aí tudo excelente, né? As medidas que o senhor acabou nos colocando, mas quando a gente olha mais ou menos, quando a gente diz, na nossa época nós sofríamos um trote rigoroso. Eu entrei em quase coma alcoólico quando no dia do trote. O nosso trote era de uma semana inteira, mas claro que eram outras épocas e o trote era dado pelos veteranos, mas dali também nasciam amizades, nasciam relações, nasciam... Não imagino que isso seja efetivamente algo necessário e adequado para criar esse tipo de relação, né? Existem outras formas, como vocês mesmos estão adotando, mas existia uma outra característica na nossa formação que eu gostaria que o professor nos colocasse como é que está isso hoje. Nós tínhamos certeza que fazendo um bom curso, nós íamos ao mercado de trabalho e íamos ser bons profissionais e pessoas bem-sucedidas, tanto socialmente, pessoalmente, familiarmente e financeiramente. Ou seja, nós íamos buscar uma carreira. E essa carreira era na sociedade. Era ou trabalhando como profissional liberal, ou trabalhando como professor, que era uma alternativa. Eu próprio comecei a minha carreira como professor, ou trabalhando na indústria, ou trabalhando como empresário. Ou seja, existiu, mas era uma... Hoje em dia, existe essa, vamos assim dizer, essa carreira melhor desenhada para o aluno no que se refere ao campo de pesquisa científica e preservação no ambiente acadêmico. Como é que a gente consegue integrar esses dois ambientes? Porque, na realidade, o mercado não pode ficar sem engenheiro.
Perfeito. Eu acho que assim, essa sensação de quem está ingressando na UDESC, a gente vê do aluno que está ingressando, e tu também vê de quem está, às vezes, recrutando, né, o jovem que está lá se graduando, ela acho que o sentimento ainda é o mesmo. Né? Você está ingressando numa universidade que é uma universidade pública e de muita qualidade, tem um grau de exigência e é necessário para que você tenha uma formação no profissional de excelência, que é o que a gente sempre busca. Né? Então, o que a gente vê, o profissional que está ali se formando, ele sai já desejado pelo mercado. A gente recebe constantemente visitas de empresas, a gente montou uma unidade lá que antes era o estágio, a gente fez um upgrade e agora é um escritório de carreiras. Né? Então tem um foco maior com mentorias, com visitas a empresas, trazer feiras de RH para disponibilizar vagas de estágio para nossos alunos, né? E de grandes empresas aqui da região que vão nos visitar e dizer, quando chega o currículo da UDESC, ele já pula numa etapa à frente, porque a gente sabe que vai para uma pilha diferente. Isso, vai para uma pilha diferente, porque a gente sabe que é um profissional, né, que vem muito bem qualificado, né, com uma formação muito, muito positiva e muitas vezes é o desejo da empresa. A questão do mestrado, doutorado, que hoje a universidade ela tem mais cursos de pós-graduação do que graduação. Nós estamos com 9 cursos de graduação e 16 de pós-graduação. Nós temos 9 mestrados e 7 doutorados. Então, muito de quem está fazendo o mestrado e doutorado tem um interesse de seguir na academia. Mas hoje a indústria ela também está incentivando que o profissional esteja na academia se qualificando para ele poder, né, ter uma formação diferenciada na sua própria área de atuação e para dependendo do cenário, ele também galgar, né, cargos, né, de maior responsabilidade dentro do meio industrial. Então, eu acho que hoje, assim, ela mudou, porque antigamente, não tão antigamente, mas ela tinha um foco mais acadêmico. Hoje, tu vê muito incentivo da indústria e muitas pessoas que estão trabalhando, né, em grandes empresas, né, usando parte do seu tempo para fazer a pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. E essa pós-graduação, o próprio Rogério também fez, né, pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, e ela é sintonizada com demandas assim, concretas que surgem na indústria, no mercado, ela está nessa sintonia, porque quando eu fiz o meu mestrado lá atrás, na década de 70, olha só, na década de 70, era realmente um mestrado voltado a aprimoramento do professor. Começou mais ou menos assim, né? O aprimoramento do professor. Também tinha muita gente que já estava no mercado, estava voltando para fazer mestrado. Mas hoje em dia eu imagino que esses cursos todos de extensão que estão ocorrendo não é voltado ao professor, é voltado à melhoria de informação e qualificação em determinados assuntos. Como é que esse assunto interage Assim, como bem o professor Vilano bem falou aqui, no passado, né, nos anos antigos aí, o mestrado e o doutorado era para quem queria seguir como a linha acadêmica ou a linha de pesquisador. Certo. Principalmente. Então, quem fazia mestrado era o primeiro passo, depois fazer o doutorado para ser um pesquisador, para ser um professor de carreira na universidade. E como o professor Leandro falou, de uns tempos para cá, as empresas começaram a incentivar muito os mestrados. Se o profissional fazer um mestrado, porque o que eu vi na minha época de aluno de mestrado e doutorado, é que eu fiz na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e o meu orientador, ele tinha seu grupo de orientandos, né, que eram todos alunos que ficavam no laboratório, desenvolvendo sua pesquisa no laboratório, então, né, tinham bolsas, então não tinha, a princípio, vínculo com a empresa. Só que, no meu caso, foi diferente. Eu já trouxe um tema voltado à indústria e esse tipo de coisa aumentou bastante nessa época,
né, 2000 para cá. Eu estou falando da minha experiência, né? Então, porque empresas grandes valorizavam muito o mestrado e estão valorizando cada vez mais. Então, o mestrado ele deixou de ser essa obrigatoriedade da pessoa ir para a área acadêmica. Já o doutorado, eu já acho que quem faz doutorado é realmente para seguir a parte acadêmica. Ou um pesquisador. Para seguir acadêmica e pesquisador. Exatamente. Embora tenha empresa que valorize também o doutorado, mas eu acho que o mestrado, né, professor? O mestrado, sim, já virou assim, um diferencial para a pessoa se promover ou seguir alguma carreira por exemplo, numa indústria, na área de engenharia, o cara seguir uma carreira para uma área de desenvolvimento de produto, de pesquisa, né, dentro da própria... Sistemas, de uma forma geral. Sistemas e processos dentro da própria indústria. Professor, dentro desse cenário, a universidade também é um ambiente de pesquisa para problemas concretos. A Universidade Federal ela fez um trabalho pioneiro aqui, principalmente na área de mecânica, né? Coisa lá de década de 80, 90 e continua forte até hoje. Como é que nós estamos aqui na UDESC em relação a esse campo? Eu acho que a UDESC está no melhor momento da sua história, né? Nós estamos completando 60 anos esse ano, né? A UDESC como um todo completou 60 anos no dia 20 de maio, né? Foi criada dia 20 de maio de 65. E a UDESC Joinville ela vai atingir os seus 60 anos de começo das suas atividades no dia 1º de agosto desse ano, né? Então são 65 anos de atividade. Eu acho que nós estamos no melhor momento. A UDESC criou recentemente uma parceria com o Ágora Tech Park. Na sua última edificação, a UDESC é uma das universidades âncora, das mantenedoras do Ágora Uni. Nós temos um escritório da universidade lá. Então nós temos desenvolvido muita parceria com empresas. Então a UDESC melhorou seus processos internos, porque antigamente a UDESC não conseguia nem fazer um convênio com uma empresa e o professor poder receber recurso privado, entrar na universidade pública, era quase um parto, era muito demorado, era muito difícil. Então, hoje está muito mais ágil, a UDESC melhorou seus processos, tudo, então a gente consegue fazer com bastante agilidade, parcerias. Então, hoje nós temos assim, tu tem mestrado, doutorado com pesquisas básicas e mas muito mestrado e doutorado com pesquisa aplicada para resolver problema da indústria. Então, por exemplo, nesse caso do Ágora Uni, nós temos técnicos que ficam, todo dia tem alguém lá, eventualmente tem um pesquisador nosso que vai lá, que se reúne, tem um programa lá que é o Bom Dia Ciência, que é uma vez por semana, e eles convidam profissionais de todas as instituições e frequentemente vai pessoas da UDESC e se reúne com uma série de funcionários de empresa, empresários, diretores, gerentes, para falar sobre uma área da especialização do professor, seja inteligência artificial, seja robótica, seja automação. E aí pessoas que têm interesse naquele tema vão lá e aí acaba dando parceria. Hoje o UDESC tem parcerias com grandes empresas, Unimed, VEG, Arcelor, enfim, uma série de grandes empresas aqui da região, né, que desenvolvem projetos, produtos, né, e os professores vão conseguindo captar, isso entra recurso, ajuda a desenvolver seu laboratório, ajuda a fomentar bolsas para novos acadêmicos, né, para fazer o mestrado, doutorado com bolsas pagas, né, que daí alavanca cada vez mais a parte de pesquisa e ajuda a empresa a melhorar processo, a melhorar produto, né? Então hoje a gente tem buscado muito. Tem mestrado profissional? A UDESC tinha um mestrado profissional que era engenharia elétrica, que foi ele foi um embrião para a criação do acadêmico. Hoje nós temos o acadêmico e o doutorado, né? E aí o profissional está deixando de existir. Mas, por exemplo, esses dias nós recebemos agora recentemente, né, um profissional egresso da UDESC, né, de uma grande empresa aqui de Joinville, e a área dele era interesse, ele foi fazer uma palestra na Jornadas de Engenharias, o interesse dele era na área de robótica. Então a gente tem uma área muito forte, o professor que está muito forte pesquisando robótica nós tivemos o primeiro robô humanoide do Brasil. Nós aqui temos um seminário em que ele fez uma apresentação, está no YouTube, inclusive, foi muito boa,
Ele trouxe um cachorrinho lá. Então, hoje nós são 4 cachorros e um humanoide. O humanoide não o humanoide ele tem em torno de 1,50 m e poucos de altura. Foi o primeiro humanoide do Brasil, né, dentro daquela proposta ali, né? E agora está sendo feito um investimento pesado novamente. Agora esse ano a gente está fazendo, vai sendo adquirido um robô bombeiro. Né, outros robôs que são para entrar em áreas de risco, né, áreas tóxicas, mas e, às vezes a gente tem muito problemas com a defesa civil aqui, de enxurradas, inundações, né, desmoronamentos, aí o robô pode procurar vítimas, enfim, são investimentos que estão sendo feitos pela universidade. Né. Professor, dá uma ideia para nós das populações que hoje fazem parte do nosso Centro de Ciências Tecnológicas, UDESC. Tanto a nível discente quanto a nível docente, quer dizer, qual é o tamanho dessas populações? Então, hoje nós temos quase 3 mil alunos, né? Nós já tivemos no passado mais que 3 mil alunos, a pandemia deu uma diminuída, hoje nós estamos com 2.800 não tenho o número exato, acho que 2.830 e poucos. A gente espera agora, já nesse próximo vestibular, a gente voltar para casa dos 3 mil. Nós temos hoje em torno de 220 professores, né, entre o efetivo e o colaborador. São 93 técnicos administrativos que fazem parte, e claro, depois tem todos os funcionários terceirizados aí que conduzem a empresa. Hoje a UDESC está dividida em 5 terrenos, né, então ela tem uma complexidade administrativa, né, é o campi ali do CCT, aqui no Bom Retiro, é um campo que tem em torno de 62 mil metros de área, né? Nesse espaço ali nós temos 16 edificações de grande porte. Tem o terreno que é atrás desse campo, que faz divisa com a Deller, com o sindicato, com o shopping, que a nossa proposta é fazer um ecoparque, com áreas voltadas para a parte de sustentabilidade, inovação, e aí a ideia é abrir para a comunidade, para que a comunidade possa acessar mais a universidade, estar dentro de uma área de preservação, com áreas voltadas para pesquisa, para orientação. A gente já tem uma parceria com o shopping para abrir uma outra saída ali para a Rua Balneário Camboriú, para dar 2 acessos para a universidade. Então esse é um trabalho. No terreno que antigamente era na esquina da rótula da rótula das universidades, que agora está um terreno que antigamente tinha um bar ali, o Sando Bom, né? A UDESC comprou aquele terreno e nós estamos fazendo ali, já foi licitado. A empresa está desenvolvendo o projeto do nosso planetário, o planetário da UDESC. Ela tem 5 meses para entregar, já correu 1 mês e pouco, e aí ela vai entregar o projeto pronto para ser licitada a obra. Então a gente acredita que ele por outubro, né, a gente já esteja lançando o edital da licitação do planetário da UDESC, que é um planetário bacana, a gente já definiu o modelo interno, já recebi esses dias uma parte do projeto para a gente aprovar, e vai ter uma lojinha para vender souvenir, uma lanchonete, tudo, e o segundo passo da obra vai ser fazer um museu de ciência e tecnologia da universidade. Então a ideia é ali trazer uma área que dê uma vitrine bacana para a universidade e seja muito atrativa para as escolas possam ir ali e conhecer um pouco mais sobre a ciência e tecnologia, e aquilo possa servir de inspiração para que a gente possa ter novos engenheiros, novos, né, jovens que se interessem pela docência, né, pelas áreas das ciências naturais e exata. Temos o terreno que é aqui na Otto Bem, onde tudo começou, né, que foi a origem da universidade, onde hoje tem o prédio que originou o UDESC, que nós vamos iniciar um processo de reforma dele. Professor, eu vou pedir uma pequena interrupção, porque esse prédio nós vamos conversar sobre ele. Foi onde eu estudei. Perfeito. 1 minutinho para os nossos apoiadores. Há mais de 40 anos, a Inflavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflavel Indústria de Plásticos.
Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retomamos então a nossa conversa, que está bastante variada, bastante rica. O professor Leandro e o Rogério já nos deram bastante informações a respeito das suas próprias experiências. E nós concluímos o outro bloco falando nos projetos físicos que envolvem a universidade, depois de termos tido uma noção dos números de pessoas envolvidas nesse projeto. E o professor Leandro começou a conversar do imóvel da Otobem. Então, professor, eu gostaria de dizer que aquele imóvel para nós tem um carinho muito especial. Eu, particularmente, estudei o meu curso de engenharia ali. Quando eu estava me formando, as primeiras turmas estavam indo para o campus da Bom Retiro. E como eu fiz o curso de engenharia de operação, que era um curso de 3 anos, aí logo em seguida surgiu a oportunidade, eu fui fazer o mestrado em Florianópolis. E quando eu voltei para Joinville, com a fase de créditos do mestrado concluído, eu tive a oportunidade então de fazer a complementação do curso de engenharia, porque tinham mudado os conceitos de engenharia de operação, tecnólogo, engenharia plena, então foi dada uma oportunidade de nós cursarmos 2 anos no período noturno para completar os 2 anos, a carga horária, em horas, tudo, que também foi na Otobem, onde hoje é a rádio. Se montou lá umas salas de aula, aí eu tive uma segunda data de formatura que foi 81. Eu tenho a formatura de 74, depois tenho a formatura de 81. E teve, na década de 90, professor, nós fizemos uma aproximação, o Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, com nós ainda a chamávamos FEG, porque a sigla UDESC ela estava assim sendo integrada em todos os seus campi, nos estados todos, e a marca FEG, Faculdade de Engenharia de Joinville, ela ainda tinha uma personalidade muito grande. E num trabalho conjunto com a UDESC, e o Pio era o diretor na época,
nós passamos a conviver dentro do prédio da Autobem. Ficamos lá muitos anos, são anos assim gratificantes, em que nós ajudamos inclusive a restaurar nós como comunidade, sociedade. Fizemos lá auditório e fizemos lá sala, enfim, foi uma convivência muito rica, muito agradável. E ali fica claro o quanto o profissional, quando está no mercado, quando se forma, vai para o mercado, é a associação, né, Rogério, onde ele tem a sua convivência, onde ele tem o seu acolhimento, que são o CAJ, hoje nós temos a GES, nós temos a Bitonga, que são os agrônomos, nós temos várias atividades em Joinville e temos uma relação muito boa com ela. Houve um tempo de esfriamento no que se refere às relações com as universidades, não só com o DESC, com todas, e esse esfriamento está mudando. Hoje a gente está de novo, realmente um trabalho conjunto, uma aproximação muito boa. Existem muitos outros cursos e faculdades técnicas em Joinville, que a gente ainda não tem essa convivência toda. Então, fica aí o depoimento do quanto nós somos gratos por termos tido essa convivência e também nos oferecendo a fazer parte de planos que possam voltar a fazer uma integração da comunidade como um todo. O profissional no mercado ele precisa de acolhimento. É as associações que fazem esse acolhimento. E nós, associações, temos que estar junto com as universidades, fazendo trabalhos conjuntos para que isso realmente resulte no melhor desempenho de todos. Então, falando do prédio da Autobem, professor, o que o senhor está pensando, o que a universidade está pensando com relação ao prédio da Autobem? Perfeito. Só resgatando, então, a quarta terreno nosso é a área da Autobem, né, que é uma área muito nobre, onde hoje nós temos funcionando apenas a Rádio Desk, né? O prédio principal onde tudo começou, né? Antigamente abrigava a Softville, chegou a abrigar um pouco o CAJ, também a parte dos fundos, chegamos a ter um laboratório, que era um laboratório interdisciplinar de formação de educadores, né? O LIF. Tive um pequeno auditório. Ainda está lá, sem uso, mas está lá. E chegou a ter também a Fundação FITEG também habitou por um tempo. Hoje apenas a rádio está ali. Recentemente nós temos, e só para fechar a questão dos terrenos, nós temos um terreno na BR-101 lá que a gente está com estudo para dar um destino para ele. Mas voltando para a Autobem, então a gente recentemente foi feita uma reforma da rádio e agora a gente está fazendo uma nova etapa, acabou tendo algumas pichações na rádio, agora está sendo feita a limpeza, vai ser feita toda a limpeza do prédio da principal ali, e a gente vai começar a desenvolver um projeto para retomar a ocupação, para fazer uma urbanização daquela área, para deixá-la mais clean, assim, mais limpa, mais leve. E a ideia que a gente está discutindo, claro que a gente vai evoluir ainda, é tornar esse espaço um espaço para a gente trazer mais a comunidade para dentro da universidade, espaço para a gente fazer eventos, espaço para a gente ter auditórios maiores que possam receber, né, treinamentos, né, de professores, né. Hoje a gente trabalha muito com a formação de professores, né. Nós temos o Playground da Matemática, que é um projeto que é bacana, que trabalha com a formação de professores. Nós temos um projeto de extensão do professor Jarbas, que é o Edusca, né, um vestibular gratuito, que a comunidade vem para receber aulas, para se preparar para o vestibular. Então são projetos que a comunidade interage com a universidade, ela participa. E se você tem uma área que esteja bacana, preparada, adequada, talvez seja muito mais interessante estar aqui no centro. E também botar a marca da UDESC, agora foi colocado um totem ali, mas a ideia é justamente deixar um espaço bacana, bonito, clean, e resgatando a memória da universidade. Então, a gente quer ampliar as parcerias. Eu sempre digo parceria, a palavra parceria começa com par. Já tem que ser, são dois, né? Então tem que ser bom para os dois. E a gente quer resgatar parcerias, estreitar laços
com as entidades de classes, isso é muito importante. A gente quer lançar agora, é uma das propostas da nossa campanha, a gente vai fazer ao longo desse ano, criar o prêmio Amigo da UDESC, né, para pessoas, para entidades que contribuem com a universidade, pessoas externas à universidade que contribuem para que a universidade também tenha esse reconhecimento com a comunidade. E o CAJ, até estava comentando aqui com o Rogério no começo, o CAJ é uma entidade que ela praticamente deu vida à UDESC. Se você for pegar o livro de 50 anos da UDESC, lá está retratado que foi através do Centro de Engenheiros de Joinville que se começou o movimento junto ao então governador Jorge Lacerda, lá em 1956, para que se começasse o primeiro movimento de trazer o ensino superior para Joinville. Então, naquela época, os engenheiros, os arquitetos, eles ficavam tudo vinculados ao CREA também do Paraná. Então, se começou um movimento para que em Joinville tivesse uma instituição de ensino superior, para que se pudesse fortalecer essa presença. E aí todo esse movimento acabou culminando, né, aí entrou, acho que também a questão bispo, enfim, que daí acabou... A comunidade como um todo abraçou e culminou que em 65, então, se criou, né, a FEG, né, a Faculdade de Engenharia de Joinville. E hoje, se tu chegar lá no CCT, nós temos uma placa grande lá que ainda preserva o nome da FEG, né, que é importante, né, você ter essa essência, né, a lembrança de onde tudo começou, né. Nosso tempo, infelizmente, está chegando no final, mas eu vou pedir para o Rogério dar uma palhinha no que se refere ao quanto o CAJ é receptivo, aberto e parceiro nesses projetos, né, Rogério? Falando sobre essa questão do espaço da AutoBem, né, a gente tem bastante interesse também de estar junto, né, até se for a questão de auditório. Hoje a gente, na nossa sede, a gente tem um auditório que cabe 50, 60 pessoas, né, no máximo. E quando a gente faz eventos maiores, logicamente, a gente gostaria de usar um espaço que comportasse, né? Mas assim, o CAJ, eu vejo a nossa preocupação muito com os futuros profissionais, né? A gente tem um interesse muito grande nessa aproximação. Primeiro que o CAJ, hoje, participando do Conselho de Centro, também é participar das decisões da universidade, né? Conhecer o funcionamento e estar participando e contribuindo para uma melhoria contínua, né? Não só na UDESC, nós também temos recentemente um convite para participar do colegiado do IFSC, né? E nós queremos cada vez mais participar desses fóruns de discussão e decisão, podendo colaborar. E a gente tem muito interesse nessa aproximação com os acadêmicos em formação e os que estão saindo da universidade, né? Hoje a gente está criando no CAJ o CAJ Júnior, que é justamente para interagir com eventos voltados aos acadêmicos. A gente sabe que os acadêmicos têm seus diretórios acadêmicos, têm suas... agora o termo mais moderno, que são as atléticas, né? E justamente esses centros, eles precisam de apoio, precisam de não só apoio financeiro, né, que o CAJ nem sempre consegue contribuir, mas apoio técnico, apoio de conhecimento, aproximação, relacionamento, divulgação. Isso tudo a gente pode fazer e colaborar, né, com a parte da experiência, né, porque a gente se lembra quando é estudante, né, o quanto é difícil a gente se imaginar no mercado de trabalho. E como as pessoas que estão envolvidas no mercado de trabalho, já estão no mercado de trabalho, podem trazer contribuições. Então, o CAJ trabalha muito nessa linha, porque o associativismo é o grande caminho para o crescimento na profissão. Então, se o aluno que está saindo ali, que já participe de alguma forma pelo CAJ Júnior, que é uma relação que vai ser gratuita, mas uma relação já com a entidade, e conhecer o que a entidade faz, uma quantidade muito grande de ações que a gente realiza durante o ano, é muito provável que ele vá participar disso depois de formado, e trazer a sua experiência depois. Professor, agradeço a presença, nós até já estouramos o tempo, mas o assunto era absolutamente pertinente.
a você que está nos assistindo, por favor, participe, opine, dê lá o seu gostei, não gostei, a TVBE que nos dá espaço e aos nossos apoiadores. Até a próxima, um abraço a todos.